Então, Atos 2, 14 ao 21. Vamos ler em nome de Jesus. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e a nuvem de fumaça. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que poucos temos falado ultimamente. Eu lembro que há cerca de alguns anos atrás se era muito mais abordado na igreja e muito mais falava, que era o tema de avivamento. Eu gostaria de falar um pouco sobre o avivamento de Atos, o avivamento da igreja de Atos. O que aconteceu com aquela igreja? O que deveria estar acontecendo com nossas vidas? O texto que nós lemos se retrata a igreja que estava esperando a volta do Espírito Santo. Aquela igreja estava durante 50 dias reunida num templo. Ela estava, em termos, parada. Uma igreja que fazia grandes milagres quando Jesus estava naquele meio daquele povo. Eles iam por todos os lados, faziam missões, curavam pessoas enfermas, pregavam para todas as pessoas, oravam bastante com Jesus. Jesus ia por onde ia, Cristo trazia uma palavra maravilhosa. E aqui, depois do momento que Cristo morreu, depois ressuscitou, a igreja se encontra uma igreja parada, uma igreja sem vida, uma igreja que talvez de alguma forma sem alvo, fechada em 4 paredes, o tempo todo reunidas. Antes, quando Cristo subiu aos céus, era por volta de 500 pessoas. Depois de 50 dias, a igreja foi a 120 pessoas, porque eles estavam esperando a volta de Cristo, estavam esperando o mover de Deus, estavam paradas, não faziam nada, não cresciam, deixaram de crescer, deixaram de multiplicar, deixaram de falar, de ensinar sobre Cristo. Eu vejo que naquele momento, aquela igreja estava parada, estava sem crescer, estava sem vida. O seu maior mestre, que era Cristo, a sua essência da igreja, o noivo da igreja, havia subido aos céus, e tudo aquilo que tinha sido aprendido, ensinado durante 3 anos e meio com Jesus, que Jesus havia ensinado, aquela igreja estava ali, sem saber o que fazer, estava reunida, esperando a vinda do Cristo, a vinda do Espírito Santo. Mas sabe, alguma coisa aconteceu maravilhosa naquele momento. Alguma coisa aconteceu espetacular no meio daquela igreja, que estavam 50 dias sem fazer nada, parados, sem caminhar, sem evangelizar, sem talvez ensinar, somente reunidos, na busca de Deus talvez. E acontece algo maravilhoso, que eu quero ler com você, no mesmo capítulo de Atos 2, versículo 1 ao 4. Versículo 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meus irmãos, eles pararam de ser uma igreja parada, que estava esperando a vinda do Senhor, receberam o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, e algo maravilhoso começou a acontecer. Ou algo maravilhoso começou a acontecer, é relatado no texto que lemos inicialmente, quando Pedro depois começa a discursar e falar de tudo que estava acontecendo, dos milagres que havia acontecido, do Pentecoste, da presença do Espírito Santo. E uma igreja que estava 50 dias sem fazer nada, se envolveram uma palha, somente reunidas. Pedro faz uma pregação, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e a Bíblia fala que mais de 3.000 homens se converteram. Meu irmão, depois daquele momento, a história da igreja começou a mudar.
O Espírito Santo começou a fortalecê-los, e eles começaram a estar buscando a cada dia mais o Senhor. Eles começaram a estar ansiosos para a presença do Senhor na vida deles. Tudo o que eles faziam era capacitado pela presença de Deus na vida deles. Era a presença do Espírito Santo que caminhava com eles. Por onde eles iam, eles ministravam a palavra de Deus e realizavam milagres, curas, maravilhas, coisas grandes aconteciam. Por onde eles iam, pessoas e mais pessoas se arrependiam dos seus pecados, porque o Espírito Santo o haviam enchido. E eles andavam por toda a região, eles andaram por toda a Ásia, andaram talvez por várias partes da Europa. Por onde eles andavam, eles levavam a palavra de vida, e as pessoas se arrependiam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Meu irmão, eu entendo uma coisa através desse texto, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós fazemos coisas que nós não poderíamos fazer sem Ele. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos uma pessoa diferente do qual nós éramos. E eu vejo que essa graça, essa unção que estava sobre aquela igreja, que foi recebida sobre aquela igreja, ela habita em nossos dias, e ela está sobre nós. Mas sabe, meus irmãos, eu vejo um pequeno, algo diferente nos nossos dias, porque esse mesmo Espírito Santo está sobre nós, mas talvez de alguma forma nós não conseguimos produzir as mesmas coisas que aquela igreja estava produzindo. Aqueles irmãos, eles conseguiam entender a palavra e colocar a palavra prática nas suas vidas diariamente, porque o Espírito Santo os enchia diariamente. Qual a diferença da nossa igreja para a igreja de Atos? Qual a diferença da igreja brasileira ou da igreja mundial para a igreja de Atos? Qual é a diferença de uma igreja que é avivada, cheia da presença de Deus, para a igreja de Atos? Como eu falei, o Espírito Santo é o mesmo Espírito que habitava lá no começo da Bíblia, que habitou no Pentecoste, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, ele habita sobre nós. Então entenda, meu querido, a mesma graça, o mesmo poder está sobre a sua vida. A diferença, hoje nós somos presos nos nossos interesses. Porque talvez nós nos experimentamos os grandes avamentos, o grande mover de Deus em nossa nação. Porque nós estamos presos em nossos próprios interesses. Quando nós falamos sobre avivamento, talvez você pergunte no seu lugar: mas por que eu quero avivar alguma coisa? O que me faz diferença na minha vida? Qual seria a diferença na minha história? Por que eu deveria orar pelo avivamento de Deus? Meu irmão, o avivamento é um grande mover de Deus sobre uma nação, sobre uma região, sobre um lugar, onde as pessoas, por onde o avivamento, a presença de Deus passa, as pessoas não conseguem viver a vida de pecado e mudam sua história. É por isso que nós como igreja devemos não olhar somente para os nossos interesses, mas devemos orar sempre pedindo o avivamento de Deus em nossa nação. Nós devemos pedir ao Senhor que o Senhor mande a sua graça, que o Senhor mande a sua presença, que o Senhor mande o seu Shekinah sobre nós, para que essa cidade, essa nação possa ser avivada pelo Espírito Santo de Deus. Nós encontramos uma igreja preocupada com seus interesses. Uma parte da igreja atual só está preocupada em ser abençoada por Cristo e não abençoar o próximo. Vemos um contexto, meu irmão, me perdoa se esse é o seu caso, ou se você entrou aqui na igreja por isso, mas estamos vindo na igreja somente para receber algo de Deus, uma bênção material. E no momento que o garçom, o Espírito Santo vem, e você recebe do chefe que é Deus, que é o Espírito Santo, você recebe e você talvez dá as costas para Deus, assim: eu já consegui o que eu queria, agora não preciso mais vir adorar a Deus e participar do culto, hoje não preciso mais ser devoto a Deus, porque eu já recebi aquilo que eu tinha. Sabe, meu irmão, isso não é servir a Jesus, isso não é a igreja, isso não é buscar a Deus, isso não é ser servo de Jesus, isso não é ser servo de Cristo. Nós somos chamados para colocar nossos joelhos no chão e clamar por Cristo. Nós somos chamados para abençoar o nosso irmão como nós podemos. Nós somos chamados para pedir a graça de Deus, e se Deus quiser nos abençoar, Ele irá nos abençoar, porque estamos caminhando com Ele. Nós somos chamados não para olharmos para nós e vivemos para nós. Sabe, meu irmão, nós estamos tão envolvidos no ativismo de nossas vidas e muitas vezes na igreja também. Somos presos por talvez dezenas de coisas que fazemos dentro da igreja e fora da igreja. Talvez se você tiver
essa semana um tempo de você conseguir colocar numa escala, numa planilha, o tempo que você gasta para orar e você ler a Bíblia, e o tempo que você gasta talvez para fazer todas as coisas, e você vai enxergar que você não teve tempo, nem um dia na semana para você estar com Deus. Entenda uma coisa, se você está bem com Deus, tudo que você faz vai estar bem com Deus. Se sua prioridade é Deus, Deus te abençoará em tudo que você põe as suas mãos. Meu irmão, ponha com prioridade um tempo da sua vida com Deus, orando, colocando a sua Bíblia, lendo a sua Bíblia. Hoje falava de manhã sobre a importância de na família nós colocarmos a palavra de Deus. Na minha casa, meu pai sempre me ensinou, a minha mãe sempre me obrigou a ler a Bíblia. Todos os dias eu era obrigado a ler a Bíblia. Eu pensei, meu Deus, sua mãe era uma terrorista. Pode dizer que sim, ela era, né? Não falo isso para ela. Mas ela brigava assim, você só vai jogar futebol se você ler 3 capítulos da Bíblia. Como eu era um bom sem vergonha, eu pegava Salmo 117 e lia 3 vezes. Mãe, eu já li, mãe! Sabe, irmão, a palavra de Deus precisa ser o alicerce da nossa casa. A palavra de Deus precisa ser o alicerce da sua família. A palavra de Deus precisa ser o alicerce do seu dia. Nós somos muito ativos, fazemos dezenas de coisas, temos dezenas de compromissos, mas uma coisa, meu irmão, você não pode esquecer, que primeiro antes de você vir para essa terra, você já havia sido chamado por Deus, para ser um guerreador, para ser um homem de guerra por Ele. Antes de você ser aqui, crescer e fazer alguma coisa, Cristo já havia te chamado. Meu irmão, na sua vida, pega a sua Bíblia, consagre o seu dia ao Senhor. Consagre o seu dia ao Senhor. Alguns passos da igreja de Atos, alguns passos importantes, que aquela igreja era unida. Aquela igreja, ela caminhava, ela se importava com o seu próximo. Ela é uma igreja que estava sempre juntos. Eu quero ler um texto de Atos 4, Atos 4, do 32 ao 37. Diz assim: na multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava-se unicamente sua coisa, algum que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas, ou vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, significa encorajador, vendeu um campo que possuía, e trouxe e colocou aos pés dos apóstolos. Um dos grandes moveres da igreja de Atos, para que o Senhor derramasse toda a graça, a unção que foi derramada. Aquela igreja era uma igreja que se importava com o seu próximo. Aquela igreja era a igreja que se importava com as pessoas que estavam próximas delas. Era uma igreja que era uma igreja unida. É uma igreja que estava sempre juntas. É uma igreja que caminhava com o Senhor. É uma igreja que tinha um único propósito. Olha o que Jesus fala em Mateus 19 a 20. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meio do Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 ali reunires em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. A Bíblia fala, se nós estamos andando juntos, o Senhor abençoa a sua igreja. Se tudo que nós pedimos em nome do Senhor, Ele nos concederá, Ele nos dará. Meu irmão, precisamos entender que é importante a igreja andar junta. É importante entendermos que nós precisamos caminhar juntos uns com os outros. Mas sabe, nós andamos numa igreja, muitas vezes que se autoflagela o corpo. Uma igreja que gosta de falar mal do seu irmão. Uma igreja que gosta de falar mal do seu próximo.
gosta de falar mal do seu líder. Não vou nem perguntar a mão quantos aqui já falaram, levantar a mão quantos já falaram mal do seu líder, né? Mas no seu coração, quantos aqui já falaram mal do seu líder? Não levante a mão, nem fique com vergonha, meu irmão, né? Nem abaixe a cabeça. Mas quantos de nós falamos mal de alguém? Quantos nós talvez inventamos fofocas de alguém? Quantos de nós aqui apontamos o dedo e falamos calúnias muitas vezes? Quantos de nós aqui dentro pisamos no pé de alguém? Meu irmão, a igreja do Senhor precisa caminhar unida. A igreja do Senhor precisa ter um propósito único. A igreja do Senhor precisa olhar juntas para um único propósito, que é Cristo, que é salvação de vidas. Se nós queremos conquistar uma nação, se nós queremos conquistar uma igreja, nós precisamos muitas vezes, meu queridos, parar de falar mal, precisamos parar de criticar, precisamos parar de apontar o dedo, mas sabe, ao contrário, precisamos orar pelo nosso próximo. Você vê algum irmão que tem algum problema, alguma dificuldade, meu irmão, vá orar pela vida dele. Fala assim, meu irmão, eu estou orando pela tua vida. Não importa o que você fez, mas o amor de Jesus é muito maior, e eu vou orar pela tua vida. Meus irmãos, precisamos viver numa igreja que não se autoflagela como um corpo. Aquele que ama a si próprio nunca se corta. Entenda uma coisa, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, e como um corpo, precisamos servir a cada um. Nós precisamos amar cada um, nós precisamos andar juntos com cada um. Qualquer tipo de exército que vai para a guerra, e no meio da guerra, aquele exército entra numa rebelião, entra num atrito, e causa uma repartição, uma divisão. Aquele exército perde a guerra, porque ele perdeu a sua visão, os seus olhos, perdeu o seu alvo. Sabe, meu irmão, não sei se você entendeu o que eu estou dizendo, mas muitas vezes nós estamos na guerra, e nós estamos andando com uma igreja que está repartida, está quebrada. Muitas vezes de um lado, um é de Paulo, outro é de João. Meu irmão, entenda uma coisa, nós somos o corpo de Cristo, e nós pertencemos ao grande Senhor, que é Jesus Cristo. Se nós queremos ganhar a nossa nação, se nós queremos ganhar os nossos amigos, se nós queremos ganhar a nossa família, entenda uma coisa, é um exército, e é o exército de Cristo. Não tem porquê nós ficarmos brigando entre o exército, ficar guerreando entre o exército. Vou te falar, meu irmão, tem muitos tipos de grupos lá fora, tem muitos tipos de pessoas e religiões lá fora, que eles não estão brigando, ao contrário, eles estão unidos para ganhar o mundo. Não sei se você sabe, mas o islamismo, muitas partes do mundo, eles são sustentados por países, para que famílias possam, em vários lugares do mundo, ter vários filhos, para que daqui 50, 100 anos, eles possam dominar o mundo. Que mentalidade? Mentalidade de união. Eles estão fazendo errado, meus irmãos, mas estão mentalidade de união. Porque nós, como corpo de Cristo, vivemos brigando, vivemos guerreando. Meu irmão, o nosso alvo é os céus. Nosso alvo é chegar lá na plenitude do Senhor, chegar na salvação, ter a salvação. Porque muitas vezes brigamos, porque muitas vezes guerreamos, porque muitas vezes falamos mal do outro irmão. Meu irmão, como eu falei, ore pela vida dele. Eu quero ler o Salmo 133. Abra comigo, Salmo 133. Diz assim: como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Meu irmão, não sei se você entendeu, mas o texto está falando como é bom e agradável andarmos em união. Ainda fala que quando estamos juntos, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Uma igreja unida precisa estar junta, num único propósito, num único alvo.
o alvo de salvação, o alvo de libertação, um alvo de avivamento na nossa nação. Uma segunda razão, um segundo passo daquela igreja de Atos, que além de viver em unidade, aquela igreja desejava uma ação sobrenatural de Deus. Aquela igreja desejava uma ação sobrenatural de Deus. Em todas as páginas, em todas as cartas, como você pode ler, você vê uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Você vê uma igreja que busca ao Espírito Santo, uma igreja que anda com o Senhor, uma igreja que é dedicada em oração, uma igreja que é dedicada em jejum, uma igreja que é dedicada no zelo do ensino da palavra de Deus, uma igreja que é dedicada em ter fé e acreditar nos milagres de Cristo. Meus irmãos, se nós queremos ver o avivamento do Espírito Santo, nós precisamos entender e desejar uma ação sobrenatural de Deus em nossos dias. A ação sobrenatural é derivada de experiências que temos com Ele. Sabe o que te faz ficar firme a cada dia no Senhor? Não são experiências rasas com o Senhor, mas são experiências profundas da presença de Deus. Quanto mais você tem experiência com Ele, mais você começa a buscar a presença dEle, e mais você consegue ver coisas impossíveis acontecendo. Hoje vivemos num dia que muitos de nós não damos oportunidades ao Espírito Santo realizar o sobrenatural deles. Talvez se você examinar a sua vida, e você olhar para dentro de você, e pergunte quantas vezes você deu a chance, você deu a possibilidade de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Quando nós conseguimos, talvez falar: Senhor, se manifesta agora. Senhor, nessa situação, eu deixo o Senhor tomar controle. Meu irmão, como o pastor Nilton falou de manhã, não adianta você dar o controle para Deus depois que você fez tudo. No primeiro momento você dê a direção a Deus, deixe Ele controlar a sua vida, deixe Ele direcionar a sua vida, deixe Ele tomar conta da sua vida, do seu coração. Nós precisamos ter manifestações maravilhosas, sobrenatural do Espírito Santo, de que Ele pode fazer, que Ele irá fazer coisas maravilhosas, marcantes em nossa história. A igreja que busca aprovamento e a presença de Deus é sentida e anotada. Quando buscamos mais de Deus, quando nós experimentamos mais de Deus, meu irmão, a presença de Deus é notada em nosso meio, na sua vida. Quando você passa a estar numa presença profunda de Deus, cada dia mais do Senhor, meu irmão, as pessoas notam a experiência que você está tendo com Ele. As pessoas conseguem enxergar e sentir a presença de Deus na sua vida. Certa vez conta que Charles Finney entrou, estava num lugar, e entrou um homem chorando, em um lugar, em um estabelecimento público. E aquele homem chorando chegou para aquele homem que estava atendendo e falou assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou chorando desde que eu entrei aqui, e o único desejo que eu tenho é de me arrepender de todos os meus pecados que eu tenho, de tudo que eu fiz, e eu quero saber o que está acontecendo, porque está muito profundo e está doendo no meu coração. O que aconteceu? O que tem nessa cidade? Aquele homem olhou para ele e falou assim: olha, tem um homem chamado Charles Finney que está pregando aqui essa semana. É por isso que você está sentindo isso, porque ele é um homem de oração, um homem de busca de Deus. Como seria maravilhoso nós começarmos a orar e pedir experiências maravilhosas de Deus, e as pessoas passando nessa rua, de vez em xingar a gente, começam a entrar na igreja pedindo perdão pelos seus pecados. Meu irmão, eu creio que um dia isso vai chegar aqui. Eu creio que um dia a gente vai experimentar essa maravilha de Deus, esses milagres de Deus. Nós precisamos crer em manifestações milagrosas de Deus. Precisamos dar oportunidade ao Senhor realizar milagres. Ontem nos jovens ainda falei, talvez se Jesus estivesse aqui em nossos dias, será que Ele teria realizado o milagre dos pães? Será? Ou será que Pedro já teria ligado para a padaria da princesa do Cachapum e encomendado 5.000 pães? João teria corrido no extra e pegado se tivesse aparecido 500 pessoas a mais. Jesus ia chegar na hora, e o milagre? E agora? Cadê o milagre? Entenda uma coisa, meus irmãos, precisamos dar oportunidades ao Espírito Santo. Precisamos deixar e crer que Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Nós precisamos orar e pedindo a manifestação de Deus em nossa história.
Como eu falei, uma igreja que não tem experiências sobrenaturais com Deus, não consegue ir a um lugar mais profundo de conhecimento com Deus. Meus irmãos, peçam experiências com o Espírito Santo. Cheguem nas suas casas, peçam experiências sobrenaturais de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, eu estou orando para cair fogo do céu. Amém, irmão, faça isso, né? Pensa lá, deixa eu falar, né? Ia falar uma graça. Meus irmãos, peçam experiências, chorem, jejuem por isso, paguem um preço por isso. Não adianta ficar pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, meu irmão, você tem que pagar um preço na presença de Deus. Você tem que colocar os seus joelhos no chão para orar. Ah não, pastor, eu não estou não, porque o irmão, meu líder já põe por mim, então eu não preciso colocar. Meu irmão, o preço é seu, a conta quem tem que pagar é você, o jejum quem tem que fazer é você. Não é questão de o pastor fazer, o seu líder fazer. Ah não, eles estão orando por mim, estão intercedendo por mim. Não, a guerra é sua. Se você quer ver manifestações de Deus na sua família e na sua casa, meu irmão, a guerra é sua. Você precisa pegar o seu armamento, você precisa pegar a sua espada, você precisa pegar o seu capacete e ir para a guerra. Mas sabe, é mais fácil talvez eu pedir para alguém fazer. Aquela igreja era uma igreja por onde ia, ela realizava milagres. Elas tinham experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Um terceiro passo daquela igreja, era uma igreja que vivia em arrependimento o tempo todo. É uma igreja que se arrependia dos seus pecados. E o avivamento está ligado diretamente ao arrependimento. Não ao arrependimento das pessoas que estão lá fora somente, mas do arrependimento daqueles que estão aqui dentro. O arrependimento daqueles que estão aqui louvando a Deus e adorando a Deus, servindo a Jesus. Os maiores avivamentos de uma história, os maiores quebrantamentos de uma história, começaram quando a igreja se quebrantou e chorou, e colocou o seu joelho no chão, e começou a chorar pelo perdão de pecados. O Senhor só pode mudar uma história, se nós começarmos a orar e se quebrantar. Meu irmão, sabe também por quem? Orar pela nossa nação, pelos pecados cometidos pela nossa nação, pelos pecados cometidos pelos nossos políticos, pela liderança que temos no país, pelo seu vizinho que fez alguma situação, que matou alguém. Sabe, irmãos, o arrependimento precisa ser gerado e começar por nossas vidas. E nós devemos nos quebrantar e pedir perdão pelos nossos pecados e o perdão da nossa cidade também. O avivamento, os maiores avivamentos começaram por um quebrantamento profundo dentro da igreja. Os maiores avivamentos começaram quando a igreja toda se ajoelhou e chorou e pediu perdão por aquilo que estava fazendo. É impossível a glória de Deus ser derramada se não houver arrependimento em nossas vidas. Não tem como a presença de Deus cair sobre você, não tem como a unção de Deus cair sobre você, não tem como o mover de Deus cair sobre você, se você não se arrepender. Ah pastor, eu tenho buscado, mas meu irmão, você precisa se arrepender. O arrependimento quer dizer você dar uma volta, é você não voltar ao mesmo erro, ao mesmo pecado, à mesma mentira, ao mesmo tipo de arrogância, ao mesmo tipo de soberba, ao mesmo tipo de fofoca, ao mesmo tipo de palavras que você falava, ao mesmo tipo de ações que você fazia, ao mesmo tipo de forma que você lidar com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, a mesma forma que você lidar com dinheiro, que você pega dinheiro de alguém. Meus irmãos, isso é arrependimento, não querer voltar às mesmas ações. Eu creio, em nome de Jesus, que o tempo do Senhor está chegando. Jesus, e nas suas primeiras pregações, e nas primeiras pregações de João Batista, ele por onde andava, ele começava a anunciar: se arrependa, pois o reino de Deus está chegando. Se arrependa, pois o reino dos céus está chegando. As pregações de João Batista eram baseado no arrependimento, no perdão, no pecado. Por que nós não praticamos isso em nossas vidas? Toda oração que eu faço, todos os dias, quando eu vou orar, eu começo a pedir perdão por meus pecados. Senhor, pelo pecado que eu fiz e o pecado que eu não fiz, pelo pecado que eu pensei e o que eu não pensei, tudo que eu fiz, Senhor, me perdoa. Precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Em 2 Crônicas 7,14 fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Se nós temos clamado por uma mudança, a mudança precisa começar em nós clamando, pedindo perdão. Deus anseia por arrependimento de verdade em nossos corações. Davi e Saul erraram, os dois cometeram grandes erros. Davi, por um lado, adulterou com uma mulher que era casada, matou o seu marido logo em seguida, escondeu o erro, mas a Bíblia fala que depois de ser confrontado, ele pediu perdão e se arrependeu. Saul, pelo outro lado, se rebelou contra Deus, contra os profetas, porque causa de um sacrifício, do mandamento de Deus. Mas sabe, Saul não se arrependeu em nenhum momento, mas Davi colocou seu rosto em chão. Em Salmo 51 fala que ele pedia a Deus que Deus não tirasse a sua presença da vida dele de forma alguma. Ele não pedia que não tirasse o seu reino, mas que não tirasse a sua presença da vida dele. Isso é arrependimento, é clamar ao Senhor: Senhor, me muda, me transforma, Senhor, eu não aguento mais. E Apocalipse 2, do 4 ao 5 fala assim: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Meus irmãos, quantos aqui querem avivamento de Deus nessa nação? Nós precisamos colocar nossos joelhos no chão e clamar por misericórdia, arrependimento em nossas vidas, chorar por nossas vidas, a vida das nossas famílias. Qual o tipo de cristianismo nós temos vivido? Qual é o tipo de cristianismo que você tem vivido? Cristãos que não oram, não leem a palavra. Cristãos, como fala em Apocalipse 3, do 15 ao 17, estão nem frios e nem quentes, estão mornos, prontos para ser vomitados da boca de Deus. Eles não estão como cegos e nus diante da presença do Pai. As suas obras aparentam ser boas, mas não são boas diante do Pai. Como está a sua vida diante de Deus? Como está o cristianismo que você tem seguido? Será que você tem seguido um cristianismo que te faz bem, que te alegra? Um cristianismo que o seu ego está bem, somente por a sua mente, a sua consciência está limpa? Ou será que você está pronto a seguir as palavras de Jesus Cristo, a praticar a palavra de Deus na sua vida? Eu pergunto para vocês, irmãos, será que o Espírito Santo hoje poderia vir aqui e derramar sua presença, e a sair deste lugar, nós conseguiríamos reproduzir o que essa igreja em Atos reproduziu? Será que nós somos uma igreja unida? Será que nós somos uma igreja que realmente tem buscado viver o verdadeiro evangelho? Será que somos uma igreja que temos buscado o sobrenatural de Deus? Será que somos uma igreja que buscamos o arrependimento de verdade? Ou somos uma igreja como a Apocalipse 3, que não está aí nem para o evangelho? Como Jesus fala: arrependa-se, pois o reino de Deus está chegando. Arrependa-se, pois o reino de Deus está chegando. A Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor virá como um ladrão, e não saberá o dia que Ele virá. E é o dia de nós colocarmos nossa vida diante do Senhor. É o momento de nós clamarmos ao Senhor: Senhor, se for necessário para vivermos o arrependimento, passarmos por isso, Senhor, que o Senhor endireite a minha vida, que o Senhor endireite o meu caminho, que o Senhor endireite a minha história. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Você que nessa noite está aqui e você é um desses irmãos que quer colocar talvez essas etapas, esses passos dessa igreja de Atos na sua vida,
porque você quer o avivamento, você não aguenta mais, você precisa ser cheio pela presença de Deus. Por onde passou o avivamento de Cristo, por onde passou o avivamento, a história de uma nação, a história de pessoas foram completamente mudadas. Lugares que eram perversos, lugares de criminalidade muito alta, por onde passou o avivamento, mudou completamente a história daquele lugar. A criminalidade acabou, os bares fecharam, os prostíbulos fecharam, os bailes fecharam, porque homens e mulheres de Deus se arrependeram, creram no sobrenatural de Deus, porque estavam unidos, estavam vivendo o verdadeiro evangelho. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, se você está aqui e você quer viver esse verdadeiro evangelho na sua vida, se você quer viver esse avivamento na sua vida, na sua história, se você quer sair deste lugar cheio da presença de Deus, queimando pela presença de Deus na sua vida, e praticando essas verdades, meu irmão, eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, os líderes dessa igreja querem orar por você. Você que está disposto a viver esse avivamento na sua vida, em nome de Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Chamar você que é líder, você que você é pastor, se você acredita nisso que nós falamos nessa noite, em nome de Jesus, você vem para orar. Mas se você não acredita, fica no seu lugar. Se você não acredita no avivamento de Cristo, meu irmão, fica no seu lugar. Mas se você acredita, vem aqui para orar pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Tua presença, Senhor. Oh. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo, Santo Espírito, és
tua presença. Vamos provar e aí bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, como essa canção falou, Senhor, nos encha, sopra o Teu Espírito Santo sobre nós essa noite. Senhor, da mesma forma, Senhor, que o Senhor sobrou sobre aquela igreja, sobre os apóstolos que ali estavam reunidos, Senhor, nesta noite, sopra o Teu Espírito Santo, nos encha mais uma vez, nos renove mais uma vez. Senhor, que todos que estão aqui, Senhor, renova a sua paixão, renova a sua vida, renova a sua presença com o Senhor. Faça soprar o Teu fogo, faça soprar a Tua presença. Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Senhor, toque em cada coração, Senhor, que está nessa noite. Senhor, querendo acertar a sua vida com o Senhor. Pai, dê certeza, dê firmeza, Senhor, para caminhar cada dia, Pai, com o Senhor. Senhor, renova as alianças feitas nessa noite. Senhor, que não sejamos uma igreja que faz barulho, mas uma igreja, Senhor, que tem um caráter de Cristo. Uma igreja que anda, Pai, de acordo com a plenitude do Senhor, que busca os interesses que vêm do Senhor. Abençoa cada irmão que está aqui, Senhor. Que venhamos ter sim uma porção dobrada da Tua presença e da Tua graça e da Tua unção. Nos renova, Espírito Santo. Nos renova, Espírito Santo. Nos enche. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.